Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, vamos trazer já de cara o técnico do Vasco da Gama, o Rafael Paiva, após a derrota 2-1 para a equipe do Atlético Paranaense. O jogo não foi aqui no Engenhão, não. O jogo foi lá na Arena da Baixada e o Vasco, mesmo com a derrota, segue na zona de rebaixamento, mas não foi ultrapassado, é o 17º colocado com 3 pontos. Boa noite, Rafael. Boa noite. A ideia era a gente tentar equilibrar mais a nossa equipe, né? Fizemos um grande jogo contra o Fortaleza. A ideia era tentar trancar os corredores, ter uma área mais preenchida, mas a gente precisava equilibrar um pouquinho nosso jogo, né? A nossa posse de bola, a nossa fase ofensiva. A ideia foi tentar jogar no 4-3-3 para tentar ter um controle maior do jogo. É uma formação que os atletas estão acostumados a jogar. E realmente a ideia era tentar equilibrar mais, defender bem, mas também ter uma boa posse e buscar os ataques. Boa noite, Rafael. Gabriel Herber, Rádio Cidade. Queria entender de você o que mudou a expulsão do Moura tão cedo, né? 15 minutos do primeiro tempo, uma bola errada, uma expulsão forçada, que teve que fazer, senão tomaria o gol. O que mudou no planejamento da semana inteira? Boa noite. Muda muita coisa, né? É muito difícil você prever que isso vai acontecer. São circunstâncias do jogo. Aqui, qualquer adversário, acredito que sofra muito no início do jogo pela velocidade da bola, pela velocidade do kick da bola, né? Então, acho que foi isso que aconteceu também. Ele se perdeu um pouquinho no tempo da bola, a hora que ela quicou. E estrategicamente, você tem que entender o jogo, né? Rápido, com um jogador a menos. A gente teve que entender ali onde o Atlético Paranaense iria tentar buscar a vantagem numérica, né? Mas é um time muito inteligente, movimentou bastante, então gerou tanto espaço pelo lado do campo, os cruzamentos, quanto as bolas por dentro, de meio espaço, e a gente teve que perceber o jogo para tentar se equilibrar melhor. Acho que a gente sofreu mais 10, 15, 20 minutos talvez após a expulsão, mas depois a gente conseguiu perceber o jogo e se equilibrou melhor para defender, principalmente no segundo tempo. Boa noite, Paiva, Matheus Santana da Jovem Pan News. Eu queria falar um pouco sobre a postura do Vasco hoje, porque no segundo tempo, com o jogador a menos, o Vasco foi agressivo. O Vasco marcou alto em alguns momentos o Atlético, e no primeiro tempo, enquanto estava 11 contra 11, a gente não viu essa postura no mesmo time do Vasco, né? No primeiro tempo, o Atlético teve várias oportunidades, praticamente só o Atlético jogou, o Vasco não teve nenhuma chance de chute nem nada. No segundo tempo, as coisas se inverteram com um jogador a menos, e chamou a atenção. Eu queria saber de você essa questão da postura do time. É isso, a gente sofre sempre muito no início do jogo aqui, né? Então a gente colocou ali 10, 15 minutos, vamos sofrer sem tomar o gol para a gente tentar entrar no jogo, e foi exatamente o tempo que a gente ficou, a gente sofreu, mas perdeu um jogador, né? A gente sofreu dobrado, né? Praticamente, até se reajustar no jogo. Então a gente teve que correr um pouco mais para defender, para entender os mecanismos de ataque do Atlético. Então isso demorou um pouco mais, a gente não conseguiu reter a bola. Acho que no intervalo a gente conseguiu ajustar bem, porque a gente entendeu a forma que eles estavam tentando buscar o gol. E a gente tem qualidade para jogar, é um time que tem qualidade, é um time que gosta da bola, e a gente conseguiu jogar no segundo tempo, colocar a bola no chão. Poderíamos ter terminado melhor as jogadas, mas eu acho que a gente conseguiu ficar mais com a bola. Eu acho que é isso que a gente tem que tentar levar para o próximo jogo, né? Se tem alguma coisa boa numa derrota como essa, é o quanto a gente soube sofrer sem tomar o segundo gol e ter a posse, saber que a gente tem qualidade para jogar, para tentar buscar o gol, e é isso que a gente vai tentar levar para o próximo jogo. Boa noite, Rafael. Queria saber primeiro como foi a reação do grupo com o Hugo Moura no intervalo. A gente percebe que desde a saída do Ramon Dias, assim, os jogadores têm tentado se unir bastante, né? Você tem falado muito sobre a importância das conversas, pela falta de tempo de treinamento. As conversas têm sido muito importantes, os líderes do elenco têm sido muito importantes. Então, como foi essa recepção ao Hugo Moura no vestiário e também depois do jogo? E eu queria saber sobre o João Vitor e o Adson. Muitos torcedores acreditam que eles têm potencial para ser titulares do Vasco. É uma questão física, eles não serem titulares, porque eles vêm sendo muito pouco utilizados desde o início do Brasileiro? Obrigado. Não, acho que o que aconteceu com o Hugo poderia ter acontecido com qualquer jogador. Eu acho que a união parte muito disso, né? Da gente entender que em alguns momentos a gente vai errar, o jogador vai errar,
independente do que aconteça, a gente está unido. Acho que isso é o mais importante, foi o que o grupo passou. Então, o erro do Hugo foi um erro do Vasco, foi um erro de todos nós, e é bola para frente. A gente tinha que se organizar para continuar o jogo e não ficar remoendo quem errou, e o grupo é maduro bastante para lidar bem com essa situação, né? A respeito do Adson e do João, são jogadores importantíssimos, né? O João estava suspenso no jogo contra o Fortaleza, então era um jogador que a gente estava buscando ver onde encaixar. Poderia ter jogado contra o Fortaleza, mas estava suspenso. Adson entrou muito bem, né? Contra o Fortaleza, entrou muito bem de novo. Eu acho que isso é bom para nós, porque aumenta mais o número de jogadores que podem nos ajudar, podem resolver o problema do jogo, e não só o João, o Adson, vários outros jogadores estão entrando muito bem, e o Vasco está dando a resposta. Agora a gente precisa buscar as vitórias aí. Rafael, boa noite, Inter de canal Mais do Vasco. Eu discordo um pouco dessa melhora do Vasco nesse segundo tempo. Na minha análise, houve uma piora do Atlético, por conta do jogador a mais. O Atlético desacelera e automaticamente tem essa discrepância de performance, né? Mas enfim, queria saber da sua situação com o Vasco contratual. O Vasco já está no 8º dia sem a definição de um treinador. Existe alguma movimentação de você ser efetivado ou promovido do cargo, ou não existe? Existe só um cargo temporário, porque já existe uma procura para o treinador? Eu sempre me coloquei à disposição do Vasco, sou funcionário do Vasco, então o que eles acharem melhor eu vou seguir, vou tentar contribuir da maneira que for possível, né? Isso é uma instância acima da minha, então o que eu tenho que fazer é trabalhar. Se eu tiver no próximo jogo, a gente tem uma semana inteira, né, que a gente não teve até agora, para a gente tentar evoluir, para a gente tentar melhorar, para a gente buscar logo essa vitória. Se vier um outro treinador, eu me coloco à disposição da mesma forma, e a gente precisa contribuir para o Vasco voltar às vitórias, voltar a pontuar e sair dessa zona incômoda aí. Boa noite, Rafael, aqui atrás, tudo bem? Sidão Maia, Litoral News. Sempre jogar aqui é muito difícil, não só para o Vasco, né? Todas as equipes que vêm aqui têm muita dificuldade. Com base nessa evolução que você citou do segundo tempo, quais são os pontos mais positivos que você vê da equipe visando essa semana de trabalho, e quais são aqueles pontos negativos que são necessários para uma correção para conseguir essa vitória contra o Vitória? Obrigado. Acho que a gente vinha se eu não estou enganado, de 7 jogos que a gente estava tomando gol. Acho que contra o Fortaleza a gente já conseguiu passar um jogo sem tomar gol. E aqui, apesar da gente ficar com a menos desde os 14, 15 minutos do primeiro tempo, a gente se defendeu bem. Eu acho que esse é um ponto positivo. Falando o tempo todo que a gente precisa buscar o equilíbrio, agora é tentar jogar um pouco mais com a bola, tentar ter um caminho do gol mais marcado, né? A gente terminar melhor as jogadas, para a gente machucar mais o adversário. Eu acho que a gente conseguiu ter essa posse de bola no segundo tempo, né? E a gente tem capacidade para fazer, e é isso que a gente tem que tentar insistir. Continuar sendo firme defensivamente, agressivo, proteger bem o gol, com um pouco de equilíbrio para construir um pouco melhor, refino para tentar terminar um pouco melhor as jogadas e buscar a vitória. Vai passar muito por cima desses comportamentos. A última. Rafael, boa noite, aqui do canal Podcast do Valtinho. São 5 jogos, uma vitória, 4 derrotas. Como que trabalha o psicológico desses jogadores? A gente sabe que São Januário é um local que é a casa do Vasco, que é onde a gente apoia o Vasco, só que é aquilo. Quando as coisas não acontecem, isso acaba tornando o contrário. Como é que trabalha a cabeça desses jogadores? Porque já é um dos piores inícios do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro. Só tem uma vitória em 5 jogos. Como trabalha o psicológico dos jogadores? Obrigado. Realmente é um momento difícil, né? Mas é um grupo experiente. Acho que é um grupo experiente, eles têm total consciência de tudo que está acontecendo. É um grupo que trabalha muito, então não falta trabalho. Eles trabalham em alta intensidade, em alto nível, buscam o tempo todo. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito competitivo, né? Muito difícil de se jogar. Eu acho que o jogo contra o Criciúma foi um jogo que saiu um pouco da mão, da normalidade, né? Mas eu acredito que a gente tinha feito um bom jogo contra o Red Bull. O Vasco fez um bom jogo contra o Fluminense, né? Não venceu, isso pesa muito.
E a gente tem que trabalhar, não tem o que fazer, a gente tem que trabalhar, a gente tem que se organizar, a gente tem que acreditar, a gente tem que dar a resposta contra o Vitória, e é isso que a gente vai trabalhar para fazer, para tentar dar a resposta agora, buscar as vitórias de novo, buscar o caminho de novo, e temos que ser forte para passar por essa situação difícil. Então o técnico Rafael Paiva, do Vasco da Gama. Próximo jogo é domingo, 11 da manhã, no estádio de São Januário, com o Vitória, chamado jogo de 6 pontos, porque o Vitória também está na zona de rebaixamento. Deixe o seu comentário, o nome da sua cidade. Te prometo no próximo vídeo mandar aquele abraço para você. Mas quero sua opinião. O que você achou do time? O que você está achando desse Vasco na zona de rebaixamento? Eu sei que não é coisa boa, mas você tem uma expectativa melhor? E se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada. Dá o joinha para fortalecer o nosso trabalho e passe para os seus amigos também. É muito importante que você nos dê essa força para que possamos crescer, crescer, crescer e crescer muito mais. Tá bom? Uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.